Olá, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo, ou seja, toda a autoridade a Jesus Cristo. É a nossa teologia. Ela tem como principal objetivo a restauração do papel da lei de Deus contida nos 10 mandamentos e fundada no 71º capítulo da Bíblia, responsável pelo processo civilizatório da humanidade. A gente, quando entra nesse vídeo, a gente já tem uma noção de oração completa. Aquela oração que traz confissão de pecado na certeza que somos pecadores e que a lei de Deus nos coloca diante dele na condição de pessoas que precisam ser submissos a ele e que essa submissão seja uma maneira de realmente agradá-lo. É para isso que Deus nos criou. Então, essa é a nossa teologia. Essa é a nossa teologia, em que a lei de Deus não é enfraquecida. A lei de Deus não é algo que traga maldição. A lei de Deus não é algo que a gente tenha que se livrar dela, que tenha que haver um libertador para nos libertar da lei de Deus. Que nós tenhamos que nos livrar dela. Não. Assim dizem as cartas do apóstolo Paulo, que foram distorcida pelo abominável da desolação, testemunho dado pelo apóstolo Pedro, que vai ser realmente estudado com detalhes logo em seguida em outro vídeo. Também uma paráfrase, um texto paralelo feito por Tiago, irmão de Jesus Cristo. E também aquela polvorosa em que ficaram Tiago e João a respeito de um anticristo que surgia e que trazia uma religião miserável, que deixava os pecadores piores do que eram antes. Aquele que se baseava somente numa fé, sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação. Aquilo destruiu o cristianismo do primeiro século. Vamos continuar com o seguinte ponto. Quando a gente entra num vídeo desse, esse vídeo é um vídeo muito importante do ponto de vista cristão, porque em 16 séculos ninguém prega o que eu estou pregando. Então, eu já penso que cada pessoa que procura o YouTube pensando em vídeo cristão, ele procura alguma coisa que seja orar a Deus, se aproximar de Deus. E nós só podemos nos aproximar de Deus em submissão, com o propósito de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e levar Deus a sério de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho é a verdade de Deus consumada no Calvário, com poder para revogar todos os conteúdos bíblicos que não estejam de acordo com o amor a Deus, nem com o amor ao próximo. Então, devemos nos colocar diante de Deus para falar a verdade que Jesus afirma: seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso tem procedência maligna. Se nos afastamos do maligno, certamente temos possibilidade de enxergar a Deus com muito mais clareza. E também pela prática da oração e pela compaixão, conforme Jesus ensina. Esse modelo é mitológico, é muito antigo, milhões de anos. Ele foi tomado inicialmente pelo nosso pai Jacó, lá naquele vale seco, em que ele utilizou uma pedra como travesseiro. Você não precisa fazer isso, você tem um travesseiro macio, mas faz a mesma coisa quando colocar a cabeça no seu travesseiro. Essa situação mitológica que viveu o nosso pai Jacó é tão importante, ela se transformou em algo emblemático, tanto assim que as pessoas costumam associar, encostar a cabeça ao travesseiro ao se comunicar com a sua própria consciência, que essa verdade faça parte da sua vida. Então, vamos ver o seguinte, o objetivo desse vídeo é ensinar. Eu ensino utilizando o método socrático de ensino em perguntas e respostas. E vamos ver então, e qual é o objetivo de todo o ensino cristão? É provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo, e para que creiamos nele e no seu nome tenhamos vida. Então essa é a definição de ensino cristão. Essa é a definição de ensino cristão. Falar nisso, eu às vezes me esqueço de pedir para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like se for o caso, mas também peço que você faça download de 3 livros
que estão na página www.vidareta.com. Na primeira página você chega lá e faz download gratuito de todos os livros sobre toda a autoridade a Jesus Cristo. Nesse livro são quase 700 páginas descrevendo minhas experiências que me levaram a isso aqui. Agora a gente vai ver o seguinte, nós temos um ponto em comum, porque quer dizer, o que eu produzo não é alguma coisa que alguém já produziu igual nos últimos 16 séculos. Por isso, todo o conceito de cristianismo que foi realmente dado tem, de certa maneira, um grau de inversão. Então, vejamos só, é preciso que a gente conheça Deus e o ser humano. É muito importante. E, para para que você faça uma conexão com a Bíblia, é preciso que você conheça razoavelmente também a Bíblia, um mínimo. Então, vejamos só, a primeira pergunta que eu faço, qual o ponto de partida para que possamos compreender o universo espiritual? O universo espiritual, ele é muito importante. Ele é muito importante. Por que ele é tão importante? Porque ele não é visível. Ele só é visível quando a sua vida começa a despencar. Aí ele começa a se tornar visível. O seu semblante começa a ficar diferente. Mas ele é muito importante. O universo espiritual é composto por Deus e pelos anjos. O universo espiritual é composto por Deus e pelos anjos. Então, se você não cultua a Deus e quer cultuar alguma outra coisa, isso vão ser esses anjos. Então, não faça isso. Os anjos não merecem culto. De um modo geral, os anjos bons estão no céu e os maus estão por aí procurando culto. Não faça isso, não dê atenção a eles. Segunda pergunta, quais os 3 significados da palavra Espírito na Bíblia? É muito importante. O primeiro significado é para significar Deus, a essência de Deus. Ou seja, Deus, ele realmente comporta todo o universo. Deus comporta todo o universo. E o conceito de Deus é importante? Deus é muito importante. Deus não pode se contradizer. A maior de todas as ligações de Deus conosco, Deus nos deixou através da Bíblia, nos deixou dicas, nos deixou vestígios e pegadas. Mas o que há de mais importante é a sua lei, para que nós fiquemos diante dele e vivamos diante dele, que são os 10 mandamentos. Então, é muito importante isso aí. Deus é importante saber que ele é espírito. Aquela noção paulina de que Deus são 3 pessoas distintas, não existe. Então, vejamos só. O segundo significado é para significar o espírito humano. Criou Deus o ser humano à sua imagem e sua semelhança. E o ser humano é semelhante aos anjos e a Deus. Se o ser humano não é Deus, então ele é anjo. Anjo não glorificado. Esse é todo o sentido da Bíblia. Sem essa definição, a Bíblia não teria o menor sentido, porque a Bíblia é um livro espiritual. E o terceiro significado a palavra Espírito é para significar o dom do Espírito Santo, que não é matéria nem é espírito. É a influência do Espírito Santo, a essência de Deus, sobre a alma ou espírito do ser humano. E essa referência é muito usada na Bíblia. Talvez seja a mais usada. Não sei se Deus é mais usada, mas é muito usada. O dom do Espírito Santo, que é sabedoria e poder de Deus. O paráclito, o consolador, o conselheiro ou o Espírito da verdade. Agora vamos a outra perguntinha básica que a gente sempre faz, para que você, ao assistir esse vídeo, você possa se decidir, se quiser, pela experiência de se colocar diante de Deus, o adorando em espírito e em verdade, como Jesus Cristo manda. Como podemos imaginar o ser de Deus? Deus é espírito, Jesus disse. Deus é espírito e convém que os adoradores o façam em espírito e em verdade. Então, espírito para espírito, ou seja, ser humano para Deus. E o contrário também. A relação de Deus conosco é de espírito para espírito. Isso é maravilhoso. Outra pergunta. O que foi o Espírito de Jesus Cristo durante a encarnação? Durante aquele período que Jesus viveu na Terra como um ser humano. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, que comporta todo o universo, por maior que ele seja. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo atribuída, não retirada. Porque Jesus sempre dizia, eu estou no Pai. Atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça e a verdade e ainda confirmar a lei.
Qual o fundamento? João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, é isso mesmo. Agora, tem outra pergunta bem interessante para realmente cercar esse assunto. Como ficou o Espírito de Jesus Cristo após ele ser morto? Ao ser morto, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, conforme registrado nas Escrituras, no Evangelho. Ele entregou o Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele, indistinguível, todo-poderoso, onisciente, onisciente, onipotente, onipresente. Então, Jesus não é um outro em relação ao Pai. Jesus não é um outro em relação ao Espírito Santo. E o que é o Pai? O Pai é justamente o fato de o Espírito Santo ter atribuído uma porção de si a um ser humano, para que nos trouxesse a graça e a verdade. Agora, qual a interpretação clássica para o texto a seguir? É um outro texto que é o texto que a gente vai trazer hoje. A gente vai trazer hoje esse texto de Daniel 8, de 21 a 25. Só que nós vamos analisar inicialmente de 21 a 23. Esse texto é muito importante. Vejamos só, o livro de Daniel é um desafio. E eu trago hoje, inclusive, uma conclusão feita por Newton. Isaac Newton, ele foi uma pessoa muito genial. Ele investiu décadas nos livros Apocalipse e Daniel, tentando desvendar. Não desvendou. Por que eu desvendei Daniel e Apocalipse? Daniel naquilo que interessa e Apocalipse em tudo. Porque eu tenho revelações divinas para tal. Então vejamos só. Esse texto aqui, na verdade, eu vou dar o contexto desse texto. Esse texto é quando Daniel está querendo dizer o que é o Império Romano. Ele está querendo nos provar que o Império Romano foi e ainda é o abominável da desolação a que Jesus se refere. O que vai se estudar agora nesse vídeo é somente a parte que se refere à identificação. Só vai se identificar o Império Romano, segundo Daniel, como sendo o anticristo ou abominável da desolação. Então está escrito, o bode peludo é o rei. É uma explicação que o anjo está dando para Daniel. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios chegar ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Esse texto se encontra em Daniel 8, 21 a 23. Você pode acompanhar. Isso aqui é a qualificação do Império Romano. Vamos agora à perguntinha. A perguntinha veio antes. Qual a interpretação clássica para o texto exposto? O que é clássica? Quando eu falar de interpretação clássica, eu quero que você entenda que é aquela interpretação honesta feita por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Todos os honestos, que eu imagino que a grande maioria são, grande maioria. Mas assim, eles fazem essa interpretação. Ninguém, e um professor de história ateu faz essa mesma interpretação. E um aluno de história ateu, essa mesma interpretação. Vamos ver. A interpretação clássica é perfeita, porque qualquer pessoa minimamente inteirada com a história universal sabe que após a morte de Alexandre Magno, no ano 323 a.C., seus principais generais dividiram o Império Grego. Eles foram Seleucio, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Os impérios tiveram curta duração e que em seguida se levantou o Império Romano. Quer dizer, isso aqui é a interpretação clássica. Interpretação clássica. Ninguém precisa dizer, não, tem que ser cristão para ver isso. De jeito nenhum. Qualquer pessoa vê isso. Agora, a minha exposição, eu sempre digo para vocês, Deus me deu revelações para que eu interpretasse Daniel naquilo que é cabível ao cristão e o Apocalipse.
Não, então tem um profeta de jeito nenhum. Tudo que eu falo é para o passado, quer dizer, eu não acrescento uma letra à Bíblia. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, tudo eu me baseio em provas materiais, coisa que está escrito na Bíblia e que corroboram com a história, como esse texto que está se vendo aqui agora. Não depende da pessoa crer, basta a pessoa ler com honestidade, o que não é pouco. Agora outra pergunta, explorando o texto. Qual o significado da sentença? No final do reinado dele, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. Eu vou dizer para você o que é isso aqui. Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente Sócrates, ele se revoltou contra um tipo de conhecimento que surgia na Grécia, no século V a.C., e surgiu muito antes. Mas eles tinham, era uma escola filosófica que inventava seus próprios conhecimentos e que dependia apenas do cara ser famoso ou não. O cara é famoso, então o que ele fala é verdade. O que ele fazia? Ele abria sua escola filosófica e na sua escola filosófica ele ganhava credibilidade pelo nível dos alunos que frequentavam. E muitos daqueles alunos se tornavam alto funcionário do Império Grego. Mas Sócrates não gostou daquilo, disse, gente, isso aí não bate coisa com coisa, cada um tem o seu ensino, e vendiam e ganhavam muito dinheiro com isso. Influência. Mas eles tinham uma capacidade retórica muito grande. O objetivo deles era construir um conhecimento que fosse pragmático, ou seja, era preciso tirar vantagem daquilo que eles escreviam. Ou seja, um texto, o que dirigia um texto não era o fato em si ser verdadeiro ou não, era o interesse de quem realmente estava envolvido com ele. Então eles fizeram loucuras. Então os sofistas, apesar de terem sido atacados muito cedo por Sócrates, Platão e Aristóteles, eles eles chegaram ao máximo nesse ponto. Então foram essas pessoas que se prestaram a adulterar as cartas do apóstolo Paulo, de tal maneira que muitas pessoas dizem que muitas pessoas que não tiverem interessado no assunto aceitam Paulo como Deus. Bom, o que é que dizem os pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos? Que tudo que sai da boca de um apóstolo é Deus falando. Isso aí já é um problema, porque não é. Deus não nos deixou nem ditados, nem biografia, nem nada. O que mais se aproxima de um ditado é o livro de Apocalipse. E ainda assim eu coloquei metade dele na lata do lixo. Então essa questão precisa ser vista. Quando se ensina que Deus é submisso a todo o conceito bíblico, a gente está transformando Deus numa lata de lixo. Deus é mais. A verdade é essa. Deus não pode ser confundido com uma lata de lixo que você coloca lá aquilo que você quer. É preciso acordar para isso. É preciso se colocar diante de Deus em espírito e em verdade. É preciso se colocar diante de Deus em espírito e em verdade. Essa é a grande experiência. Porque Ele vai te responder. Clama a mim que eu te responderei. Ensinarei coisas grandes e novas que tu ainda não conheces. Isso é a natureza de Deus. Os sofistas, ele tinha essa capacidade como profissão. E era muito valorizado, eram os mestres. Então, vejamos só. Eles fizeram de tal maneira, eu imagino, eu estou pensando que isso aqui, como está dito aqui no profeta, quando disser que que está dizendo o seguinte, no final do reinado deles, quer dizer, quando o Império Grego for totalmente esfacelado e começar a surgir o Império Romano, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. Por que uma rebelião? É um trabalho em prol da mentira. E essa rebelião, onde ela está? Eu vou mostrar para você que essa rebelião está na Bíblia. E a bem da verdade é a parte da Bíblia mais cultuada, é a parte da Bíblia mais ensinada, é a parte da Bíblia mais ensinada, é a parte da Bíblia onde se considera a verdadeira palavra de Deus.
Será que as cartas do apóstolo Paulo são só adulteração? Elas são inteiramente distorção? De jeito nenhum, tem coisas maravilhosas lá. Mas elas não foram substituídas, elas foram adulteradas, elas foram distorcidas. Que a gente vai ver ao longo do tempo as provas materiais com Pedro, João, Tiago, Judas e por aí afora. Então vejamos só, agora respondendo essa pergunta. Qual o significado da sentença? Não for no final do reinado deles, no caso dos 4 reis fracos, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. O Império Romano herdou uma cultura grega muito influenciada pelos sofistas, que eram mestres da retórica discurso, a ciência do discurso, e do texto. Eles ensinavam a retórica pela retórica, não era pela verdade que a envolve, ou pelo juízo de valor justo que se possa ter, sem fazer juízo de valor da causa envolvida e das suas consequências. Quais as consequências que as cartas do apóstolo Paulo já nos trouxeram? Foi a luta contra os sofistas que motivou Sócrates, Platão e Aristóteles a buscarem a verdade de forma racional e lógica. Os sofistas se colocaram a serviço do poder para produzir intrigas. O que diz o texto de Daniel? Surgirá um rei, Império Romano, de duro semblante, mestre em astúcia. Agora vamos ver. Outra perguntinha. Como podemos provar que, do ponto de vista espiritual, o Império Romano ainda não caiu? As pessoas que não têm assim um conhecimento de história, porque na verdade a história é assim. Eu já dei aula de história por quase 7 anos, num pré-vestibular. E eu realmente gostei muito da história medieval, que é uma história muito esquecida. A pergunta aqui é a seguinte: como podemos provar que do ponto de vista espiritual o Império Romano ainda não caiu? O Império Romano teve 2 quedas. No ano 476 da Era Cristã e no ano 1453 também da Era Cristã. Então foram aquela queda do super Império Romano, que havia em Roma mesmo, e de Constantinopla, que foi realmente aquela maneira quer dizer, o que se tinha antes era uma igreja do Império. Depois, quando o Império caiu, o Império ficou fraco, a igreja forte, aí começou a se chamar o Império da Igreja, o Império Romano da Igreja. Tanto é assim que o exército que lutava era o da Igreja. De novo, como podemos provar que, do ponto de vista espiritual, o Império Romano ainda não caiu? Pelas características que o texto fala, ele é dito como anticristo, quem diz isso é Isaac Newton, no seu livro. Ele se tornará muito forte, mas não pela sua própria força, não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiarem e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder do homem. Quer dizer, Daniel 8, 24 e 25, essa é a qualificação do Império Romano. Vamos agora analisar esse texto com base nesse método das perguntas e respostas. Com base no texto, no texto acima, qual a origem do poder espiritual do Império Romano? Quem é Império Romano mesmo? O Império Romano ficou para trás no ano 476. É de lá para cá, 1600 anos, sei lá, de lá para cá, quem tem mandado é a igreja. Não tem nada de dizer que Império Romano tem poder coisa nenhuma. Quer dizer, o que nós temos ainda hoje é o poder da igreja, que foi realmente implantado no final do século IV, início do século V, por Agostinho de Hipona. O que diz esse princípio de Agostinho de Hipona? O cristianismo é o que as cartas do apóstolo Paulo disserem que ela é. Aí complica, disserem que ele é.
voltando à pergunta, com base no texto qual a origem do poder espiritual do Império Romano? A antiga serpente. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Para os efeitos de Daniel, que são efeitos espirituais. O Império Romano foi um império como outro qualquer. Não vamos demonizar o Império Romano porque todos faziam o que ele fez. Outra perguntinha para explorar o texto. Com base no texto acima, quais os principais prejuízos espirituais causados pelo Império Romano à humanidade? Espiritual. Daniel não está preocupado com outra coisa. Ele deu prejuízo a isso, saqueou aqui, saqueou lá. É a lógica do império, não vamos entrar nisso. Então está escrito assim: provocará devastações terríveis. Considere os últimos 16 séculos. Gente, a humanidade andou para trás. Até o século IV havia pesquisa, de certa maneira, Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles tinham certa penetração na sociedade, chegou num certo ponto, cortou-se tudo. A ciência, baseada na lógica e na racionalidade, foi completamente cortada. Isso não é um prejuízo? E será bem-sucedido em tudo que fizer. Eu te pergunto, quem em 16 séculos se opôs às cartas do apóstolo Paulo com fundamentos? Eu já vi algumas oposições. Baal é um cara lá, um iluminista, muito famoso. Ele criou até uma escola na Alemanha, uma escola de interpretação bíblica. Ele dizia que no segundo século da era cristã, a igreja de Pedro e a igreja de Paulo e ambos já tinham morrido, era a síntese, o cristianismo era a síntese de duas ideias contrárias. E o que era a igreja petrina ou de Pedro? Era a igreja legalista, que levava em conta a lei de Deus, que é a chamada Igreja de Jerusalém, que era dirigida por Pedro, Tiago e João. Essa igreja, ela se opunha ferozmente à adulteração que havia nas cartas de Paulo. Mas os caras disseram, olha, essa oposição a gente vai abafar. Contrataram sofista e escreveram 9 cartas atribuídas a Paulo. São chamadas pseudônimas. Aquelas cartas que vão elas vão de Efésios a Filemão. Qual era o objetivo? Era pintar quer dizer, era desenhar uma outra doutrina, completamente contrária, olhando para a igreja de Pedro. Então isso aí, realmente, todo mundo sabe que essas cartas são pseudônimas. Qual era a vantagem? Ela tirou penetração no meio petrino. E isso aí foi andando até mais ou menos no início do século IV. No início do século IV, o cristianismo paulino assumiu. E teve o seu ponto máximo em Agostinho de Hipona. Então vejamos só, ninguém se opõe às cartas do apóstolo Paulo com fundamentos. Por quê? Porque as 4 primeiras são realmente distorcidas, mas as últimas foram feitas para abafar a distorção. E aí fica difícil. Por que eu faço isso? Eu tenho a revelação. Está dizendo o seguinte: destruirá os homens poderosos. Ou seja, os homens poderosos. Eu quero dizer que o Império Romano, que as cartas distorcidas do apóstolo Paulo, se impõem como religião única e exclusiva. Isso acontece até os nossos dias. Isso não existe. O cristianismo existe para ele ir conquistando na medida em que ele apresentar mais conexão em relação a Deus, mais vantagem em acessar a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim.
Esse é o texto usado pelo pessoal para dizer, ou você vem pela Bíblia como um único conjunto de letras que realmente podemos ter acesso a Deus, ou simplesmente a gente vai impor a força que a gente tiver. É claro que o Império Romano teve muita força por 16 séculos, força espiritual. Então, essa coisa de não deixar, de não ter um diálogo no sentido de dizer, olha, nós temos aqui um cristianismo, que agora, a partir de agora, nós podemos dizer que, do ponto de vista histórico, Daniel nos mostra que o messianismo de Jesus é profético, é histórico e é material. É algo que está aqui escrito. Próximo vídeo. Então, ele destruirá. Agora, destruirá os poderosos e o povo santo. Quer dizer, os cristãos e os judeus, além de uma humanidade espiritualmente desorientada. Como é que são os nossos filósofos? É de hoje ou é de quando isso? Gente, você precisa ver como é que foi lá pelo século 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, a desorientação era geral. Até que surgiu um interesse forte da igreja a trazer Aristóteles para botar as coisas em ordem, porque ele já tinha feito isso, a filosofia de Aristóteles já tinha feito isso no islamismo. Aí trouxeram e resultou no trabalho de Tomás de Aquino. E hoje que nós temos o doutor da igreja, Agostinho de Hipona, sendo o santo padroeiro da reforma. Né? E Tomás de Aquino, o santo padroeiro da igreja católica. Quem tem mais vantagem com relação a isso? A igreja católica está muito mais longe do apóstolo Paulo por conta disso. Mas não está completamente longe também. E ainda não achou o caminho de Jesus Cristo. Vamos ver então. Outra pergunta explorando o texto. Com base no texto, do ponto de vista espiritual, sempre do ponto de vista espiritual, qual a principal meta do Império Romano? Entenda-se, abominável da desolação ou anticristo. Está escrito no texto. Com o intuito de prosperar, ele enganará muito e se considerar superior aos outros. Ou é cristão ou vai para o inferno. É terrível. Outra perguntinha. O engano trazido pela menor da desolação é inevitável? Gente, se eu disser que é, com todas as letras, eu não estou sendo honesto. Não é fácil você ler a carta aos Efésios e achar que ela não é linda. Não vai muito longe, você pega a carta a Tito. Gente, que carta linda! Em Tito, Paulo afirma que Jesus é Deus em 2 vezes. Esse texto bonito, mas não é de Paulo. É uma carta linda, feita olhando para a igreja de Pedro. Então eu digo que não é inevitável, não. Não é inevitável, não. Basta que não confiemos em quem nos coloca contra Deus. A gente não pode confiar, esse é que é o ponto. Quem é Paulo? Bom, Paulo é um ser humano, mas do ponto de vista por ser apóstolo, que ele nunca reivindicou isso, e ele nunca teve nem aí para isso. O que se tem de Paulo como apóstolo, ele foi apóstolo como foi Barnabé. Agora, nas cartas de Paulo, ele é superior a todos e ele é Deus. Por que um apóstolo é Deus falando? Por causa de Paulo. Então, o que acontece? Naquelas cartas que foram acrescentadas, é dito que toda a palavra de Deus é isso, aquilo outro, que não tem problema nenhum. Chamar a Bíblia de palavra de Deus não é problema. O problema é a ortodoxia. Aí é que está o problema. Dizer que a Bíblia é palavra de Deus não é problema para ninguém. A palavra de Deus na Bíblia é Jesus Cristo. Não é problema para ninguém. Agora, é preciso que a gente entenda quem está falando. Vamos lá. Basta que não confiemos em quem nos coloca contra Deus. E as cartas de Paulo fazem muito isso, além de outras loucuras. Então o texto diz, destruirá muitos que nele confiarem. E tem uma tradução que diz,
muitos que forem descuidados. O cristianismo paulino avançou por meio de intelectuais desde o primeiro século até a chegada de Agostinho de Hipona nos séculos IV, final do século IV e início do século V, que estruturou o cristianismo com base nas cartas de torcida do apóstolo Paulo. Então não é brincadeira, destruirá muitos que neles confiarem. Não desconfiaram, desconfia, irmão. Não desconfiaram que realmente naqueles textos há algo contra Deus. Oi, vamos lá. Mas isso atinge a toda a humanidade, porque a lei de Deus, ela é o esteio, ela é o alicerce de toda a legislação, ele é o alicerce de tudo. Então nós temos uma instituição que há 1.600 anos prega contra Deus, ainda bem que é única. Com mais ainda no texto, do ponto de vista espiritual não podia ser diferente, a quem o abominável da desolação visa atingir? A Jesus, claro. O texto diz, se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Exemplo, a maior insurreição do príncipe do mal, ou anticristo, ou abominável da desolação, é ensinar que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da graça ensinado pelo apóstolo Paulo. E é o que eles fazem. Apresentam o evangelho e jogam Paulo. Por que fazem isso? Pergunta para eles. Pergunta para eles. Pergunta. Por que vocês estão fazendo isso? Ainda com base no texto, que poder espiritual colocará um fim ao abominável da desolação, o anticristo, o príncipe do mal, a antiga serpente? Poder de Deus. Está escrito no texto de Daniel. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Agora eu trago uma coisa bonita. Eu me refiro bastante a Isaac Newton quando o assunto for Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque este gênio dedicou várias décadas da sua vida a esses dois livros. Ele tem um livro, o livro é o seguinte, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, o nome do livro, Newton, do ano de 2011, isso aqui está na página 180, a editora Pensamento. Isso aqui é uma referência bibliográfica. Você diz assim, você recomendaria esse livro? Sim, claro que eu recomendaria. Mas eu vou antecipando, ele não chegou a nada não, mas ele foi muito honesto. Então vejamos aqui, qual a conclusão, isso já está no finzinho. Esse livro dele parece que tem 220 páginas, esse aqui já é 180. Já está no fim, isso aí não tem, inclusive as considerações dele para o fim, eu não sei se ele ainda fala, se ainda Apocalipse vem pela frente, eu não me engano. As considerações dele sobre Apocalipse foram poucas, parece que ele realmente não tinha muito para falar de Apocalipse. O livro de Daniel, que Newton explorou foi Daniel. Parece que ele não tinha. O fato de metade do livro do Apocalipse ter uma máscara paulina, que vai do capítulo 8, 1 a 19, não sei quanto, 11 capítulos inteiros tem que ir para o lixo, ali só fala da ira de Deus. Então o fato de Newton não ter desconfiado das cartas de Paulo, lhe deu uma desvantagem muito grande. É isso, lhe deu uma desvantagem muito grande, como para qualquer pessoa. Então vejamos só, a conclusão dele é o seguinte, a primeira visão que tem no livro, o primeiro trabalho de Daniel como interpretador, como intérprete de sonhos, foi o seguinte, o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma imagem muito grande, composta de ouro, de barro, de ferro, aquela estátua imensa. E Daniel foi interpretar o sonho. Essa interpretação era cruel. Ele tinha que não só repetir o sonho, como interpretar. E Daniel começa a dizer, enquanto estava observando, o rei estava observando, uma pedra soltou-se em frente à estátua, sem auxílio de mãos, ou mãos humanas, como diz algumas versões. Atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Isso aí realmente é importante. Eu só estou colocando isso aqui porque
ele fez uma bela metáfora sobre isso aqui. O resumo do que Newton fez eu achei muito legal. Newton diz isso aqui: muitos irão por todos os lados em busca de maior conhecimento. Isso aqui é o quê? Daniel 12, 4. Outras versões dizem: o conhecimento se multiplicará. Mas a minha versão é essa, a mais atual é essa, NVI. Muitos irão por todos os lados em busca de conhecimento, Daniel 12, 4. Isso aqui foi que Newton repetiu para se referir àquela pedra que foi cortada sem a mão humana. E a pedra veio rolando montanha abaixo, atingiu a estátua no pé e ela se esbagaçou. Porque o evangelho deve ser pregado em todas as nações antes da grande tribulação e do fim do mundo. Newton diz isso. E eu digo, agora sou eu, me foi dada revelação específica sobre a grande tribulação e o fim do mundo, para que eu pudesse interpretar o capítulo 6 do livro de Apocalipse, onde se encontra tudo isso. Vamos ver, vamos passar por aí. Newton continua. A multidão, segurando palma na mão, não pode ser incontável em todas as nações. Ou seja, Newton está considerando que o evangelho não penetrou em todas as nações. Mesmo naquele tempo, no século XVIII, o verdadeiro evangelho ainda tinha uma penetração pífia, fraca em todo mundo. E ele dizia, não vai ser assim. Óbvio, Daniel, ele não interpretou. Ele passou por cima de 5, 11, 12, nem fez referência. Ou seja, se alguém quiser olhar a obra de Newton, pensando no Apocalipse, não faça isso não, porque ele falou muito pouco. Então, vejamos só. Sou eu falando agora. Ele considera bem pequena, mas não. São bilhões de bilhões. Muita gente. Ele considera segurando a palma saindo da grande tribulação. Tem dois aspectos. Aqueles que já foram e estão lá, conforme 5, 11, 12, foram tirados do seio de Abraão e levados para o céu. Mas os que morreram até começar a grande tribulação. Mas os que morreram na grande tribulação é muita gente, são bilhões de bilhões. E o que ainda resta para essas pessoas em termos de cerimônia? Apocalipse 19, 8. Foi-lhes dado, quer dizer, os que saíram com a palma na mão, segundo a interpretação de Newton, foi-lhes dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, Apocalipse 19, 8. Então, voltando ao nosso amigo, ao nosso irmão ilustre, genial. A menos que assim se torne pela pregação do evangelho, ou seja, o que o genial Isaac Newton diz? É muito urgente que se comece a pregar o evangelho. E ele não via saída, mas eu vejo. Aí ele faz remissão, ele remete, ele faz uma referência à pedra. Olha só a metáfora do irmão genial. Deve haver uma pedra cortada de uma montanha sem auxílio de mão, repetindo Daniel, antes de cair sobre os dedos da estátua. Agora sei o que falo. As cartas do apóstolo Paulo são a estátua. Não tem quem desconfie delas, o pessoal só confia nelas. Mas elas são terríveis, eu vou mostrar nos próximos vídeos o estrago que ele faz na lei de Deus, só na lei de Deus, sem falar em outras coisas. E se tornar um grande monte, é ele que fala, que encha a terra. Isso aí é o que foi visto lá em Daniel em relação à estátua, que Nabucodonosor ficou assustado. Ainda o Isaac Newton, um anjo, é a visão dele. E agora eu falo, anjo da igreja, para a visão de Jesus Cristo de Apocalipse, que ele obviamente não viu, o anjo da igreja não é um pastor.
O anjo da igreja não é um encarregado. O anjo da igreja é cada ser humano na igreja. Fala-se anjo do mesmo jeito que se fala em homem, para representar homem, mulher, criança, toda a gente, num ecossistema onde tem bois, tem seres humanos, tem galinha, tem um monte de coisa. Então, o anjo é isso, é a espécie humana, o anjo é a espécie humana, como eu disse para você. O nosso enfoque é espiritual, a Bíblia é espiritual. Então, Newton fala, o anjo deve voar pelos céus com o evangelho eterno e pregá-lo a todas as nações. É você que vai começar a ver sentido em pregar o evangelho de Jesus Cristo, que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, sumarizado no Apocalipse. É isso aí. Continuando ainda o irmão ilustre. Antes que caia a Babilônia, o abominável da desolação, o anticristo, o antiga serpente que distorceu as cartas do apóstolo Paulo. Isso eu falando. Volta Newton. E que o filho do homem ceife a sua seara. Encerra aqui o seu Isaac Newton. A interferência de Isaac Newton. Gente, que conclusão linda, né? Ele tinha esperança. Isaac Newton foi para o túmulo na esperança de que seja cortada uma pedra sem a força, seu esforço humano, e essa pedra saia rolando do mesmo jeito da visão de Nabucodonosor, e ela atinja a estátua no pé, quebre e despedace a imagem. E o evangelho, a partir daí, sai um anjo, mas não é um anjo, são seres humanos, saiam pregando o evangelho no poder do Espírito Santo, que é a essência de Deus, e esse poder recebe o nome de dom do Espírito Santo. Quando nós falamos em Espírito Santo, a igreja pensa muito no pentecostalismo. Mas quando Jesus mandou ilustre desconhecido pregar em 70, não eram aqueles que estavam com ele, não. Era ilustre desconhecido que estava lá ouvindo a pregação dele, que creram nele. Pegou 70 ilustres desconhecidos e mandou. Dividiu de 2 em 2 e mandou pregar. E lá eles viram coisas maravilhosas. Pregaram o evangelho com poder. Ministraram cura a enfermos. E expulsaram demônios. Esse é o poder da igreja. Nada mais, nada menos. Então vamos abrir a nossa mente. Porque a pedra já foi cortada sem o esforço da mão humana. Eu prometo a você sempre, como eu disse para você, aqui é a experiência. Cada vídeo que eu faço, eu espero que você encontre nele a chance de começar a sua experiência com Deus. Se colocando diante dele na prática da verdade do dia a dia, tu vai ver o quanto isso melhora a tua vida interna e externa, na tua relação com Deus, contigo mesmo e com os seres humanos, na prática da oração e na compaixão como Jesus manda. Vamos agora fazer aquela oração, porque eu acabei de dizer para você, aquele que prega o evangelho Jesus dá, que prega o evangelho de Jesus Cristo. Mesmo aqueles ilustres desconhecidos que saíram, os 70, pregaram o evangelho com poder, ministraram cura aos enfermos, expulsaram demônios. Então eu não sei qual é a sua enfermidade, se é física, espiritual ou existencial, que não se enquadra numa categoria de enfermidade, mas algo que incomoda muito a tua vida e tira todo o sentido dela. Vamos orar. Deus Santo, eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira e osteoporose. Curado pelos teus anjos, visivelmente. Senhor, eu tenho tido, tu tens me dado a oportunidade e o privilégio de erguer meus olhos ao céu e dizer, Senhor, tu tens me ouvido. Tu tens me ouvido muitas vezes, porque eu não estou garantindo que ouve sempre, com relação à cura. Deus maravilhoso. Mas em relação àquilo que é o poder para pregar o evangelho com poder, Deus Santo. Olha para as pessoas, atinge-os. Aqueles que te buscam, Senhor, te encontram. Me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que cada um possa te buscar de coração, Senhor.
Aquela pessoa que é a tua imagem e semelhança, que anda entalhando o teu nome nas árvores, mas não na casca das árvores, que sabe que só existe um alimento que lhe alimenta, que é Deus, mas ele nada conhece. E olham para a igreja e dizem, não, isso aí é sujeira. Deus Santo, vá em conta essas pessoas. Ainda daqueles que estão lá em um canto parados, deprimidos, sem nenhuma chance de se levantar, em busca de ti. Faz esse milagre, Senhor. Tu és o pastor. Como pastor, o Senhor vai a cada cantinho, a cada rincão, a cada pedaço feio, a cada pedaço miserável do mundo. Vai lá, Senhor, com teu cajado. Puxa, alcança, resgata. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Não há palavras suficientes para descrever a tua ação. Mas faz segundo a vontade, segundo o pedido e o anseio de cada pessoa que te invoca, onde quer que seja, Senhor. Deus maravilhoso, neste vídeo ou fora dele, e que esse vídeo possa ser estendido não no vídeo em si, mas na ideia. A ideia da fé, que só o Senhor é Deus. Deus Santo. Eu sempre costumo associar o favor de Deus àquilo que Jesus disse, que é confissão de pecados. Tu quer atingir o favor de Deus, um dos pontos mais importantes, confessa pecado. E te submete de Deus na prática da verdade, da oração e da compaixão. Oferece teus pés, tuas mãos, teu coração e tua mente. Aquela mente que às vezes está tão cheia. E que cada um tem que dizer sobre o seu travesseiro, Senhor, toma conta dos meus pensamentos, que minha vida perdi o controle da minha vida. Deus maravilhoso, alcança cada um com a tua misericórdia, com teu amor, em nome de Jesus.